Se você estiver trocando ideia com um calvinista e você disser pra ele que você não acredita em predestinação, o cara vai ficar pistola com você. O cara vai começar a espumar de raiva e vai juntar uma galera pra correr atrás de você com tocha e tridente. Mas se você parar pra pensar um pouco sobre isso, é meio injusto, né? Porque você não teve uma escolha. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Não, zoeira, eu não sou pastor, eu sou só um cara que joga LOL enquanto fala de cristianismo. Eu já vinha fazendo isso há um tempo no Instagram, mas no Instagram eu não jogava LOL, né? Eu só falava de cristianismo. Mas agora eu decidi falar de cristianismo de um jeito mais criativo. No Instagram eu abordei todos os temas que formam meio que uma base do cristianismo em uma espécie de minissérie que durou 7 episódios. Episódio 1, Deus existe. Episódio 2, quem é Jesus? Episódio 3, a Trindade. Episódio 4, a Bíblia. Episódio 5, o Evangelho. Episódio 6, céu e inferno. E episódio 7, o reino de Deus. Tem algumas informações sobre a história da igreja lá também. E a ideia é que um dia todo o conteúdo feito no Instagram venha pra cá. Até porque aqui fica mais fácil organizar o conteúdo em playlists e vocês podem ficar vendo algo mais interessante que a minha cara. Bom, esse seria o episódio número 8, mas aí já não é common ground, aí já não é common ground entre todos os cristãos. Eu vou falar mais sobre crenças específicas da denominação que eu cresci, o presbiterianismo, enquanto eu tento sair do bronze. Por isso o nome dessa série é O Ponto de Vista Presbiteriano. Eu decidi começar essa série logo com a crença mais controversa do presbiterianismo. E sim, eu tô falando de predestinação. Como alguns de vocês sabem, o presbiterianismo é do ramo calvinista do cristianismo. E o João Calvino foi um dos maiores, provavelmente a segunda pessoa mais influente da Reforma Protestante, ficando atrás somente do Martinho Lutero. Ele acreditava em muita coisa, mas ele é mais conhecido pela crença dele na soberania de Deus. Ou seja, Deus controla tudo. Lógico, eu acho que nenhum cristão vai negar isso. Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer denominação, ela vai dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. A diferença é que o Calvino estava disposto a levar essa afirmação até as últimas conclusões lógicas dela. Então, o Calvino, ele é dessa turma que fala que Deus controla tudo mesmo, inclusive se você vai ser salvo ou não. E é justamente isso que é a predestinação. A predestinação é basicamente essa ideia de que, em última instância, Deus já determinou quem vai ser salvo. Já teve muito debate sobre isso, desde a época do Calvino, só que é assim. Na maioria das vezes, quando a galera começa a falar de calvinismo, do tipo, eu sou calvinista, não sei o quê. Normalmente essa galera concorda com Calvino só na parte da predestinação e não tá nem aí com o que ele fala sobre outras coisas. O Calvino mesmo tinha todo um conjunto de crenças sem contar a predestinação. Mas na internet, quando se fala em calvinismo, o que se está discutindo de verdade é predestinação. E não o que o Calvino dizia sobre outras questões. E isso é um problema. Eu não diria que não vou dizer que é um problema, mas é uma imprecisão. Por 2 motivos. Primeiro que assim, o Calvino não foi a primeira pessoa a ensinar sobre predestinação. Boa parte do calvinismo é baseado em teologia agostiniana.
inclusive a predestinação. Santo Agostinho ensinava a predestinação muito antes do Calvino. E o outro motivo é porque os calvinistas começaram a ser chamados de calvinistas não por causa da predestinação. Na verdade, esse foi um nome que os luteranos deram pra gente por causa do que a gente ensina sobre a Santa Ceia. Mas isso é para outro vídeo. O ponto que eu quero chegar é que o calvinismo não é só sobre predestinação. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. É todo um conjunto de crenças que vão dando suporte umas às outras. E a maior parte do calvinismo que você vai encontrar online não é tão honesto, digamos assim, quanto ao que o Calvino de fato acreditava. Eu não quero ser grosso com ninguém, não quero desmerecer ninguém, beleza? Mas eu acho que os presbiterianos têm uma versão mais pura e autêntica do calvinismo do que muita coisa que você vai achar online. Pelo menos no papel, porque na prática a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido muito influenciada pela teologia batista. E eu entendo. O tipo de literatura que chega pra gente aqui no Brasil falando de teologia é literatura batista americana. Caras como John MacArthur, Paul Washer, John Piper, ou pastores da PCA, né? O Tim Keller, o R.C. Sproul. E por mais que hoje eu não queira entrar muito a fundo nesse tópico, eu preciso que vocês saibam que toda a igreja protestante que tá debaixo desse guarda-chuva evangélico vai ser influenciada por teologia batista, talvez mais do que ela esteja disposta a admitir. Mas isso é papo para outro vídeo. A maior parte dos calvinistas que você vai achar online nem são presbiterianos, na real. É bem provável que eles nem sejam de uma tradição reformada, na verdade. Eles provavelmente são parte de alguma igreja batista ou até mesmo alguma igreja não denominacional. E eles escolhem a dedo com quais partes do calvinismo eles vão concordar e quais não. E não tem problema nenhum nisso, tá? O Calvino não é o Papa, você não tem que concordar com ele em tudo. Eu não concordo com Calvino em tudo, mas eu acho que nesse caso, comprar a ideia do Calvino de predestinação sem levar em conta o que ele fala sobre outras coisas é meio perigoso, e eu vou te explicar por quê. Eu só vou dar um pouco mais de contexto antes, ok? Bom, tem uma sigla em inglês que é muito usada para resumir o que o pessoal geralmente chama de 5 pontos do calvinismo. A sigla é essa aí, TULIP. Vou pôr na tela para vocês. Então, tá. TULIP. Total depravity, depravação total em português. Unconditional election, eleição incondicional. Limited atonement, expiação limitada. Irresistible grace, graça irresistível. E perseverance of the saints, perseverança dos santos. O Calvino mesmo não pensou nessa sigla. Para falar a verdade, ele nem pensou nesse esquema de 5 pontos do calvinismo. Isso aí é um negócio que foi inventado depois
para tentar resumir as crenças dele sobre predestinação. De novo, sobre predestinação. Não para resumir tudo que o Calvino disse. Eu vou explicar o que é cada um dos pontos da sigla e vou dar a minha opinião do porquê eu acho que, apesar da intenção de ajudar, os 5 pontos do calvinismo podem acabar atrapalhando a sua caminhada de fé. Então, vamos começar. Vamos na ordem, né? O T, né? Total Depravity, depravação total, é a ideia de que os humanos são tão pecadores. Tipo, a gente tá tão morto no pecado que a gente basicamente não consegue escolher Deus por conta própria. O único jeito de alguém ter fé em Deus é se Deus regenerar essa pessoa. O que é regenerar? É a pessoa se converter, a pessoa nascer de novo. Isso aí, no calvinismo, não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe. Você só consegue aceitar o evangelho, acreditar em Jesus, se Deus fizer alguma coisa. Porque a gente é muito pecador para escolher acreditar em Jesus por conta própria. E a eleição incondicional? Bom, agora que vocês já entenderam o que é esse lance da regeneração, né? É uma conversão que acontece pela ação de Deus e não é algo que a gente faz, é algo que Deus faz, e Deus não faz isso com todo mundo. Ele faz isso com alguns. Como que ele escolhe as pessoas que ele vai fazer isso? Ele escolhe baseado em algo que a gente faz ou em algo que ele sabe que a gente vai fazer? Não. Essa escolha, né, essa eleição, ela é incondicional. Ela está puramente baseada na vontade de Deus. Deus vai fazer isso com quem Ele quiser. Algumas pessoas dizem que Deus escolhe as pessoas baseado na onisciência dele. Elas falam que Deus vê o futuro, vê quem vai escolher Ele por vontade própria, e aí sim Ele predestina as pessoas baseado nisso. Mas o Calvino dizia que a eleição não é baseada nessa condição. O Calvino falava que a eleição é incondicional. Por isso que a gente chama isso de eleição incondicional. O terceiro ponto é o mais controverso de todos. E antes de falar dele, eu queria reforçar o que eu disse antes. O Calvino não escreveu esses pontos. Eu não acho que isso resume com precisão o que o Calvino de fato acreditava. Expiação limitada. Limited Atonement em inglês. Já eu explico para vocês que existe um sentido em que isso é verdade e um sentido em que isso não é verdade. Mas basicamente, expiação limitada é essa ideia de que Jesus não morreu pelos pecados de todo mundo, ele só morreu pelos pecados dos eleitos. Quem são os eleitos, Rafão? Os eleitos são as pessoas que estão predestinadas à salvação, as pessoas que Deus escolhe regenerar. De acordo com o calvinismo tradicional, existe um sentido em que Jesus morreu pelo mundo todo e um sentido em especial que ele morreu pelos eleitos. Por isso que eu acho que esse lance dos 5 pontos do calvinismo é simples demais e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu vou explicar melhor esse lance da morte de Jesus mais pra frente. Graça irresistível. Pelo menos segundo o calvinismo tradicional,
todos são chamados a se arrepender e crer no Evangelho. Isso é importante a gente entender. Em um certo sentido, Deus realmente deseja que todo mundo seja salvo. Mas quando Deus escolhe regenerar uma pessoa e mudar o coração, sensibilizar essa pessoa para o amor dele, ela inevitavelmente vai acreditar. Nesse caso, a graça de Deus é tão poderosa que a pessoa não vai ter a capacidade de resistir. Por isso que a gente chama isso de graça irresistível. E o quinto ponto é chamado de perseverança dos santos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando alguém é regenerado e acredita, acredita inevitavelmente, a pessoa nunca mais vai parar de acreditar. Nunca mais. Ela vai perseverar até o final e vai acabar sendo salva. Então a gente realmente acredita em uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso não significa uma vez crente, sempre crente. Lembra daquela parábola que Jesus disse que as pessoas são como diferentes tipos de solo? Nessa parábola ele diz que o evangelho é como se fosse uma semente que é lançada sobre o coração de todo mundo. Algumas pessoas são como um solo raso, onde a semente brota temporariamente e acaba morrendo depois de um tempo. Essas pessoas não são os eleitos. Os eleitos na parábola são as pessoas em que a semente é lançada e cria raízes profundas no coração dessa pessoa. Então, pronto. Esses são os 5 pontos do calvinismo. Agora eu vou explicar por que eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. A primeira pergunta que surge é: Jesus morreu por todo mundo ou Jesus só morreu por algumas pessoas? O problema que se cria quando se diz que Jesus só morreu pelos pecados dos eleitos é que, imagina que você está evangelizando alguém e tal, alguém que não acredita, Você está lá evangelizando um amigo seu, por exemplo. Você pode realmente dizer que Jesus morreu por ele? Eu já ouvi calvinista dizer que não, você não deveria, porque você não sabe se ela é um eleito ou não. Mas eu diria que existe um sentido em que Jesus morreu pelo mundo todo. A gente tem que lembrar que existe tanto uma dimensão cósmica do pecado, quanto uma dimensão individual do pecado. Não são só almas individuais que estão debaixo da maldição do pecado. Todo o universo está debaixo da maldição do pecado. Por isso que as coisas morrem no mundo. O pecado não é uma coisa que afeta só humanos. O pecado afeta as plantas, os animais, as estrelas, a gravidade, tudo. O sacrifício de Jesus na cruz não foi só para redimir uns par de humanos, foi para redimir a criação na sua totalidade. Foi para redimir o mundo inteiro, e todo mundo tá no mundo. Então, em certo sentido, a redenção de Jesus se aplica a todo mundo. Agora, Jesus morreu por cada pecado individual de cada pessoa? O calvinismo tradicional vai dizer que não, porque pensa assim: no julgamento eterno, no inferno, as pessoas estão sendo punidas pelos pecados delas porque Cristo não pagou pelos pecados delas. Por que Deus puniria o mesmo pecado 2 vezes? Se Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, incluindo as pessoas que Deus sabe que não vão ser salvas no final, Deus estaria então punindo o mesmo pecado 2 vezes, o que não faz o menor sentido. Por isso que a gente diz que existe um sentido em que Jesus morreu por todo mundo e um sentido em especial em que ele morreu pelos eleitos.
Mas assim, o R.C. Sproul fala que a expressão expiação limitada não é a mais adequada. Na verdade, essa nem foi a expressão que Calvino usou, ela só é parte da sigla. Uma expressão mais adequada seria expiação definida, porque a gente não quer limitar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é infinito em poder. É um poder suficiente para cobrir todos os pecados do universo, mas ele é definido porque os pecados pelos quais Jesus morreu estão perdoados e fim de papo, entendeu? O escopo do sacrifício de Jesus é definido. Não existe incerteza, da perspectiva de Deus pelo menos, de quem a redenção de Jesus cobre. Esse é o primeiro problema. Agora, lembra que eu disse no começo do vídeo que eu acho perigoso comprar a ideia do Calvino sobre predestinação sem levar em conta o que ele acha sobre outras coisas? Então, o Calvino acreditava que a regeneração está ligada ao batismo. Ele não acreditava que todo mundo que foi batizado vai ser salvo inevitavelmente, mas que existe uma conexão entre uma coisa e outra, existe. Ele dizia que o batismo é o meio ordinário pelo qual Deus não só simbolicamente, mas realmente une uma pessoa a Cristo. E aí a pessoa recebe os benefícios da morte e da ressurreição. Rafoso, por que isso é importante? Pelo seguinte, pequenino na fé. Em vários ambientes batistas calvinísticos que pregam a predestinação, pense em caras tipo John MacArthur, Paul Washer, John Piper. O que você faz para ter certeza da sua salvação? Em ambientes assim, o que você faz é olhar para suas boas obras ou para o quão genuína é a sua fé para se perguntar: eu realmente fui salvo? Pensa no Nicodemos. O Nicodemos é um cara que faz muito isso. E não me leve a mal, eu não acho que é só você acreditar superficialmente e tá tudo bem. Eu acho que certo nível de introspecção é realmente necessário. Mas se você não acredita na eficácia do batismo, se você não acredita que o batismo está conectado à salvação em um sentido real e não apenas simbólico, então tudo que você pode fazer para ter certeza da sua salvação é basicamente olhar para suas boas obras. Agora, se você acredita que nem o Calvino acreditava, que nem os presbiterianos acreditam, que a salvação está conectada ao batismo, você pode olhar para o seu batismo para você ter certeza da sua salvação. Porque se o batismo está conectado à regeneração, se o batismo está conectado à regeneração, as suas boas obras não são mais a única garantia que você tem. No batismo, você está se unindo a Cristo de forma objetiva, porque o batismo une você à igreja. Então a salvação está mais para uma realidade objetiva. Tudo que você tem que fazer é aceitar ela. Agora, se você acredita que o batismo na verdade não faz nada, que é basicamente o que os batistas acreditam, quer dizer, tem alguns batistas reformados que realmente acreditam em algum tipo de eficácia batismal, mas eu não tô falando deles. É que entre os batistas você vai encontrar uma diversidade de pontos de vista muito grande. Eu tô falando aqui do estereótipo, tipo assim, Paul Washer, John MacArthur, que são caras que se dizem calvinistas, mas que na verdade só concordam com Calvino em predestinação e mais nada. Nesse caso, eu diria que o calvinismo é meio perigoso. Perigoso no sentido de que eu já vi muito crente se sentindo desencorajado e brigando com essa dúvida em relação à própria salvação num nível muito além do que seria considerado saudável. Eu mesmo já passei por isso.
E eu sei que a Bíblia diz: desenvolvei a sua salvação com temor e tremor, mas é necessário um equilíbrio. Você quer ver uma coisa? Os luteranos levam muito a sério um negócio que é a distinção entre lei e evangelho, e eu acho que isso é importante. O que eles ensinam é basicamente o seguinte: as pessoas precisam da lei quando elas não estão convencidas do pecado delas, e do evangelho quando elas estão convencidas do pecado delas e querem ter certeza da própria salvação. Tem muito calvinista, tem muito calvinista moderno de internet que não tem esse conceito. O último problema, a última diferença entre o calvinismo tradicional e o calvinismo moderno de internet é... Eu tô fazendo umas pausas maiores pra falar agora porque minha boca tá ficando seca. Mas a última diferença entre o calvinismo tradicional e o calvinismo moderno de internet é: existe algum sentido em que Deus ama os não eleitos? Ou ele criou essas pessoas só para condená-las no final? E acredite se quiser, você vai encontrar pessoas ensinando coisas nessa direção. A maior parte disso tá ligado a um debate muito antigo entre... Meu Deus do céu, mano. Só de ver essas palavras no roteiro já me dá raiva. Essa é uma mania muito irritante dos teólogos, mano. Os caras gostam de usar umas palavras gigantes, super difíceis pra descrever umas coisas que não são... que são simples, tá ligado? O debate que eu tô falando é entre o infralapsarianismo, olha que raio de palavra é essa, mano, e o supralapsarianismo. O infralapsarianismo era a posição do Calvino e a posição da maioria dos reformados ao longo da história, que é a de que, sim, existe um sentido em que Deus ama os não eleitos. Deus não criou pessoas só para condenar elas. Lógico que Deus é glorificado quando ele pune os injustos, mas a queda foi uma escolha que o homem fez por vontade própria. A Confissão de Fé de Westminster parece ensinar isso de maneira muito clara. Santo Agostinho ensinou isso. Então, não. Deus não criou pessoas só para condená-las no final. E existe um sentido em que Deus deseja que todos se arrependam e cheguem à fé. Isso não significa que ele vai trabalhar ativamente para que isso aconteça, mas em certo sentido é isso que ele quer. Essa é a posição infralapsariana. Também existe a posição supralapsariana, que é uma minoria na história reformada, mas infelizmente parece ser a maioria no calvinismo moderno de internet. Supralapsarianismo é a ideia de que em algum sentido Deus fez com que a queda acontecesse para justificar a condenação dos não eleitos, mas nem todo supralapsariano expressaria o conceito dessa forma. Geralmente, os supralapsarianos são o que a gente chama de hipercalvinista, o que significa que eles vão além daquilo que o Calvino de fato ensinou. E, mano, na boa, nem o John MacArthur ensina coisas assim, mano. Essa é uma crença muito rara, quer dizer, talvez rara não seja a palavra mais precisa, mas essa tem sido uma crença minoritária ao longo da história. E por algum motivo ela é muito popular entre os calvinistas modernos de internet. Mas cá entre nós, se alguém chega em você e pergunta: será que Deus ama todo mundo? Você pode ter certeza que você está falando com um calvinista. Sei lá, esse realmente me parece o tipo de pergunta que só um calvinista faria. Então eu acho que é sábio responder essa pergunta que nem todo mundo responderia, né? Que nem todos os outros ramos do cristianismo responderiam. E também, outra coisa que os hipercalvinistas dizem é que você tem... eles falam que só quem é calvinista é cristão de verdade. Poxa, isso é ridículo, vamos combinar.
Pronto. É basicamente isso que os presbiterianos acreditam sobre predestinação. A gente é parte da tradição calvinista e, diferente de outras igrejas, eu diria que a gente entende os ensinamentos do Calvino melhor do que ninguém. Esse comentário foi super enviesado e eu tenho plena consciência disso. Não me arrependo. Tô feliz, mano. Era pra esse vídeo ter saído há muito tempo atrás. Pelo menos um mês atrás, mas eu tive alguns problemas. O celular que eu tinha escrito roteiro e gravado áudio deu problema, daí eu tive que trocar de celular, e aí nessa troca eu perdi a gravação do áudio e metade do roteiro, o que me desanimou muito. Mas graças aos meus amigos eu venci o desânimo e fiz um vídeo explicando a crença mais controversa do presbiterianismo. Espero ter feito um bom trabalho.